Hoje vou-vos falar, em termos mais gerais, sobre a mensagem de Fernando Pessoa, que eu considero talvez uma das obras mais difíceis de se ler no secundário, eh, a par dos Lusíadas, mas pronto, ambas as obras estão dentro do mesmo espírito, por isso se calhar é do devido serem epopeias e terem também muito lirismo, que se torna mais difícil de as estudar. E então vou-vos explicar em linhas gerais a mensagem e depois vou-vos ler aqui um poema da terceira parte da mensagem, que é o poema terceiro, que é escrevo, depois eu digo-vos e escrevo o meu livro à beira-mágoa, ok? Vou-vos explicar isto tudo. Então, vamos começar. A mensagem de Pessoa é uma coletânea de 14 poemas de natureza épico-lírica. Características épicas: é usada a terceira pessoa com um tom narrativo, como se contasse uma história. Não sei se vocês estão a ver, por exemplo, O Senhor dos Anéis, que é uma obra do Tolkien e que fizeram depois uns filmes, em que os heróis do Senhor dos Anéis têm que ir entregar um anel que é maligno, de forma a acabar com o predomínio do mal na Terra-média. E nós vamos seguindo os heróis e nós queremos fazer coisas grandiosas como eles. E a mensagem e os Lusíadas é disto que trata. Nós estamos a falar de coisas incríveis, o que o povo português fez de mais inacreditável, homens que tiveram muita coragem, muita força, e nós queremos continuar a ser esse país. Assim como os Lusíadas exalta os feitos heróicos dos portugueses, assim como figuras históricas importantes para que esses feitos tenham sido concretizados. Os heróis são por vezes figuras míticas, como por exemplo Ulisses. Eu até vos recomendei lerem Odisseia, que é o Ulisses é a personagem principal da Odisseia, e agora vou ter que dizer Odisseus, porque o meu filho vai-me dar na cabeça, sempre que eu digo Ulisses, ele diz que não é Ulisses, que Ulisses é a parte romana e que Odisseus é que é a personagem grega. Portanto, já sabem, Odisseus / Ulisses. Características líricas. Portanto, vai se distinguir deste. Porquê? Porque vai geralmente ser escrito na primeira pessoa, não é? Porque lírico tem a ver com poesia. O tom é introspectivo e por isso é escrito na primeira pessoa, como por exemplo, escrevo o meu livro à beira-mágoa. A matéria épica da obra é interiorizada pelo sujeito poético, aproximando da pátria. A obra está dividida em 3 partes. A primeira parte é o brasão, sobre os fundadores da pátria. A segunda parte é o mar português, que é a realização da pátria com os descobrimentos. E a terceira parte é o encoberto, que refere a morte e o renascimento da pátria com o Quinto Império. E eu já vou explicar isto melhor. Então, é como se cada parte tivesse a ver com um tempo, ok? Portanto, aqui a parte do brasão está ligada ao passado. Os construtores do Império, os heróis, os guerreiros, os construtores do Império Marítimo, as rainhas que foram inspirados por Deus, foram escolhidos por Deus para criar as condições que levaram aos descobrimentos. Depois vocês têm o presente, que seria a concretização do sonho, mar português. Portanto, o homem é o agente da vontade de Deus. Também vai falar sobre as glórias e os tormentos dos descobrimentos e a essência do ideal português. O povo português é o eleito de Deus e tem um espírito messiânico e místico. Depois, a terceira parte está ligada ao futuro. Portanto, o país é como se estivesse em decadência, não é como, é mesmo. Portugal, quando Fernando Pessoa escreveu a mensagem, estava em decadência. E então, o que é que ele propõe? A morte do país para haver uma ressurreição do país e haver um renascimento e criar-se o Quinto Império. Portanto, o encoberto é o império material moribundo e ele tem fé que com a morte haja a ressurreição. Ó Portugal, hoje és nevoeiro, é a hora. E o que é o Quinto Império? É um império espiritual emergente. É afastar o presente da estagnação e do marasmo. É um sebastianismo pessoano. Vem regenerar a pátria que está em decadência moribunda. E
os heróis que irão vir, não é? Ligado ao sebastianismo, que é um sebastianismo muito próprio, é que vão alcançar o Quinto Império. E o que é que Fernando Pessoa pretendia com isso? Não era invadir nenhum território como os ditadores antes da Segunda Guerra Mundial, ok? Não era nenhuma, ele não pertencia à extrema-direita. O que ele queria era: a minha pátria é a língua portuguesa. O que é que ele quer dizer com isso? Que se o português se tornasse a língua universal, nós poderíamos influenciar o mundo inteiro com a nossa cultura e com tudo o que nós fizemos de bom, a nossa glória. Nós podemos ser um país pequenino, mas somos um dos países mais antigos da Europa e fizemos coisas incríveis. E temos portugueses no mundo inteiro a fazerem coisas incríveis. Temos cientistas, temos professores, temos médicos, temos todo o tipo de pessoas e também, sei lá, construtores, eletricistas, pessoas que trabalham com afinco e com coragem, não é? E é isso que ele queria. Ele queria que a língua portuguesa estivesse no mundo inteiro. Infelizmente isto não aconteceu, porque o português é uma língua difícil de aprender e o inglês, como é uma língua muito mais pragmática e muito mais fácil, é que invadiu o mundo e agora toda a gente fala inglês, até os portugueses falam, geralmente nas suas frases não conseguem falar sem meter palavras inglesas pelo meio, o que é pena. Não porque eu não gosto de inglês, porque eu gosto de línguas, eu já fui poliglota, é só que acho que a nossa língua está-se a perder e é uma coisa que me deixa um bocado triste. Então, agora vou-vos explicar este poema. Escrevo o meu livro à beira-mágoa, meu coração não tem que ter. Tenho meus olhos quentes de água, só tu, Senhor, me dás viver. Epá, isto é tão bonito. Tenho os meus olhos quentes de água. É a mesma coisa que dizer chorar, não é? Vocês estão a ver, ele sente-se muito desalentado, muito triste, muito deprimido. Eu até pus aqui desalento, tristeza, mágoa, frustração, desencanto, amargura, estagnação, ansiedade, ok? Só de sentir e de pensar meus dias vácuos enche e doura. Mas quando quererás voltar? Quando é o rei? Quando é a hora? Vocês vão ver que esta pergunta, estas interrogações retóricas, vão levar a questionar quando é que Portugal vai realmente sair desta estagnação. E vocês vão ver que no último poema da mensagem ele vai acabar com é a hora. Ele está a incentivar os portugueses a mudar. Quando virás a ser o Cristo, de a quem morreu o falso Deus, e a despertar do mal que existe, a nova terra e os novos céus. Quando virás, ó encoberto, sonhos das eras português, tornar-me mais que o sopro incerto de um grande anseio que Deus fez. Ah, quando quererás, voltando fazer minha esperança amor, da névoa e da saudade. Quando? Quando? Meu sonho e meu Senhor. Portanto, vocês têm aqui, no fundo, é um poema triste, não é? Mas a partir daqui vocês têm esta adversativa do mas, e vocês sabem que sempre que aparece um mas, tudo muda, não é? São ideias contrárias que vão coexistir. E vocês vão ver que o sujeito poético anuncia o encoberto, porque foi escolhido por Deus para ser quem vai anunciar a mudança de Portugal. O encoberto é quem? É Dom Sebastião, e entre aspas, é mais a ousadia de Dom Sebastião, a coragem, que vai fazer com que o país mude. Portanto, ele tem um sonho de uma nova era de amor e de esperança. Estão a ver? Esperança, fé, crença na vinda do encoberto, regresso espiritual, alento, ânimo, coragem. Portanto, este poema é um bocadinho diferente de todos os outros que vocês vão ler. Porquê? Porque ele é lírico, ele está na primeira pessoa. E este é um exemplo, um poema lírico. E a grande maioria dos poemas da mensagem são épicos. Eu espero que tenham entendido agora um bocadinho mais sobre a mensagem e bom estudo.